A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que alegria de Deus a gente acordar, a gente saber que o Senhor é bom, é maravilhoso, né? Ele, a palavra diz, é aquele que dá a vida, tira a vida, e Deus prepararmos para estarmos aqui juntos, nesse canal aqui que é seu, é nosso, não fazemos nada aqui para nós, é tudo para a glória de Deus, para a gente estudar aqui o livro do profeta Isaías, né? Hoje é o capítulo 2, você vai ver aí na sua Bíblia aí, de 22 versículos, um tema, na minha opinião, irmãos, que eu amo demais, como fala sobre coisas futuras, escatologia, extraordinário. Aqui, a glória do futuro de Israel. Irmão, um tema aqui que a gente poderia ficar falando aqui com os irmãos 2, 3, 4 horas, irmãos, e a gente não ia faltar assunto, faltar conteúdo bíblico dentro da palavra do Senhor para a gente aprender. Mas aprove, né, Deus, nesse momento, nesses minutos, nesse tempo que Ele dá aqui, para a gente estar falando isso aqui, irmãos, que o Senhor Espírito Santo é o desejo do nosso coração, e eu sei que esse desejo está no coração de Deus primeiro. Derrame no seu coração, no nosso coração, o gozo que é fruto do Espírito, da gente ler, da gente examinar, da gente estudar a palavra, da gente meditar nela, para que a palavra, irmãos, ela preencha, aleluia, o nosso entendimento, que é a nossa mente, o nosso raciocínio, as emoções, os desejos nossos, e não tem espaço, irmãos, para pensar besteira, para ficar meditando em besteira. Nós vamos melhorar muito mais a nossa caminhada, a nossa maneira de ver as coisas de Deus, de fazer para Deus, o nosso relacionamento com as pessoas. Irmãos, é a palavra que faz isso, a palavra que muda isso. Amém? O capítulo 2 de Isaías, irmãos, louvado seja Deus, o versículo 1 fala assim, ó. Visão que teve Isaías, filho de Amós, né? Explicamos isso no capítulo 1, que não era o Amós o profeta, mas era outro Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém. Então os irmãos vê que aqui está falando do reino do sul e do reino do norte. Na verdade, todos estão no mesmo país, né, irmãos? Mas a gente sabia que tinha reis na parte de Judá e reis na parte de Jerusalém, né? A qual a capital era Samaria. Aleluia. Versículo 2 fala assim: E acontecerá nos últimos dias que se estabelecerá o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e ele elevará por cima dos outeiros, e correrão para ela todas as nações. Irmãos, isso é algo tremendo. Você sabe que desde o início, né, da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Deus colocou, Deus delegou, vamos falar assim, né, uma autoridade diferenciada a povo de Israel, ao povo do Senhor. Deus tira um homem lá da Mesopotâmia, chamado Abrão, chama ele de o primeiro hebreu, e a gente sabe que a vontade de Deus, irmãos, é que era a nação de Israel, o povo de Israel, eles fossem a referência de Deus nessa terra para ministrar a palavra, para pregar a palavra. Nação de zelosa, de boas obras, povo peculiar, né? A gente vê falar isso lá em Pedro também. Só que a gente lê na Bíblia, irmãos, você vê que o povo de Israel, na sua caminhada, na sua trajetória, irmãos, mais vezes eles estavam distantes de Deus, distantes do Senhor, distantes da presença de Deus, fazendo aquilo que o mundo queria, as nações queriam, os costumes pagãos queriam, se envolvendo com tantas coisas erradas e não cumprir esse papel, irmãos. Mas aqui, nesse assunto, né, vamos dizer assim, de coisas futuras que vão acontecer, a gente sabe que, aleluia, louvado seja Deus, irmãos. O Senhor, nosso Deus, que é maravilhoso, que é poderoso, não desiste de mim, não desiste de você, não desiste do povo de Israel. E a Bíblia toda ela, irmãos, é maravilhosa. Ela fala assim, que é pra gente orar, que haja paz em Jerusalém, que abençoados serão aqueles que oram por ela. Irmãos, sabemos que os israelitas hoje são nossos irmãos. Por pai, nós temos Abraão, não pai da fé. Nós hoje temos um papel, por bondade e misericórdia de Deus,
fomos enxertados na videira, somos hoje o Israel de Deus. Paulo fala isso lá em Romanos. Irmãos, mas Deus não deixou o povo de Israel de lado. A sua oração, a minha oração, era que Deus restaure eles. Irmãos, nesse período aqui, a qual eu creio pela palavra do Senhor, porque se você pegar Apocalipse, capítulo 1, 2, 3 e 4, você vai ver ali que é bem claro isso, fala da igreja, fala do movimento, fala da caminhada, fala de situações que a igreja está vivendo naquele período bíblico, que isso reflete a nós hoje também, outros que passaram antes de nós, e depois no capítulo 5 em diante, nós vamos falar mais da igreja. Eu entendo pela palavra que o dia, a hora nós não sabemos, nem Jesus sabia, o arrebatamento acontece, irmão, e esses eventos futuros vão acontecer sobre a terra. Tem gente que fala que isso é história da carochinha, não é não. Isso é palavra de Deus. Palavra de Deus não se brinca. Palavra de Deus não é brincadeira. Palavra de Deus é algo muito sério. Tudo que está predito, tudo que está falado vai acontecer, está acontecendo. Fica esse alerta de Deus para nossa vida. E então, irmãos, a gente vê que vai acontecer esse algo aqui. Eu não vou colocar ponto por ponto, porque a gente vai voltar a falar nesse assunto aqui, mas as nações ali sendo comandada pelo anticristo vão se voltar para destruir Jerusalém. Ai, irmão, meu Deus. E você vai ver que o Senhor, pelo assopro da sua boca, vai desfazer toda a artimanha do diabo. Irmãos, e Jerusalém aqui, a profecia são para eles, irmãos, aleluia. E a igreja já vai estar com o Senhor, a igreja já foi arrebatada, a igreja já vai estar com o Senhor e vai voltar com ele nessa terra, irmão. Oh, que maravilha, não merecemos, mas Deus é misericordioso, irmãos, e isso vai acontecer nesse período, irmãos. Oh, Jerusalém vai ser a nação, o centro de todo mundo, mas nesse período, hoje não é. Hoje você vê os acontecimentos, o que tem acontecido lá, guerras, e muitas outras guerras vão existir ainda, né? Versículo 3. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Então a gente vê, irmãos, aqui uma palavra profética de Isaías, né? Falando do período que Jesus, e ele vai detalhar isso, pelo Espírito Santo de Deus. Nos outros capítulos, isso tem muita passagens bíblicas, muita partes na Bíblia que estamos falando de Isaías, que nós vamos voltar a falar sobre isso, aleluia, falando do Messias, do Deus Emanuel, o Deus conosco, que ia nascer de uma virgem. Ah, irmão, e dali, aleluia, essa palavra aqui, ó, de Sião sairá a lei do nosso Senhor. João 1, 2, 3 e 4 fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Oh, maravilha! E a palavra do Senhor, o Senhor vindo como homem, se esvaziou de toda a sua glória e pregou a palavra, nos deu exemplo, irmãos. Hoje você é de Cristo, você é cristão, você, irmã, você é irmão, Cristo tem que habitar na minha vida e na sua. Temos que levar essa palavra, pregar essa palavra, em tempo e fora de tempo. Irmão, Deus deu oportunidade, pregue, fale, mas pregue a palavra, irmão. 1 Coríntios 2:2, o Cristo crucificado. Não fale mal de ninguém, não critique ninguém, não aponte erro de ninguém, porque estamos aqui nessa terra sujeitos a falhas, mas a misericórdia de Deus é o que nos justifica, é o que nos purifica, é o que nos limpa, é o que nos redime de todo pecado. Deus, quando ele olha em mim e você, ele vê o sangue do Filho dele, vê você justo, vê você santo, vê você limpo, vê você redimido pelo sangue de Cristo. É ele que opera em nós, é ele que limpa todo o nosso pecado. Nós falamos isso no capítulo 1, né? Os versículos 18 e 19. Ali o nosso pecado pode ser vermelho como a escarlata, mas quando há um arrependimento, ele se torna branco alvo como a neve. Irmão, essa é a nossa certeza de fé. Aleluia, se Jesus voltar agora, for agora o arrebatamento, irmão, por misericórdia, por graça, por bondade de Deus, irmãos, nós vamos estar com o Senhor nos ares, vamos encontrar aqueles que morreram em Cristo primeiro e estar junto com eles, irmãos, por misericórdia. Não é mérito nosso não, irmão, que nós
É como ter um atleta que alcança um recorde, numa corrida, seja num outro tipo de esporte, não. Isso é misericórdia de Deus, porque a Bíblia fala, quem opera em nós o querer e efetuar é o Senhor. Aleluia. Versículo 3. Virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque desse ano sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, né? Li de novo, vamos ler o 4 agora. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não alçará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ah, irmão, quando há ensino, quando há ensinamento da palavra, quando há a verdade de Deus sendo pregada, sendo ensinada, sendo falada, irmão, todo dia as pessoas, uma hora, irmãos, entendem. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo, irmãos, é o Espírito Santo. Irmão, a minha posição aqui, usando essa rede social, ou outras que muitos homens e mulheres de Deus usam, é pregar a palavra, é ensinar a palavra, é falar a palavra, é explicar a palavra. Irmão, quem vai convencer o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo, irmão. Eu tenho que crer. Irmão, há na Bíblia os filhos da obediência e da desobediência. Irmão, não compete a mim ou a você julgar quem é os filhos da obediência e da desobediência. O seu papel como igreja, o nosso papel como igreja é falar, irmãos, é ensinar, é pregar, é perturbar os moradores da terra. Isso fala lá no livro do profeta Jeremias, né? E Deus, o Senhor, a palavra uma hora vai encontrar uma terra boa, ô glória, e vai produzir 30, 60, 91, aleluia. Irmão, Deus não volta, a palavra do Senhor não volta vazia, sempre faz aquilo que prospera. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 5, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Olha que convite maravilhoso, irmãos. Vinde e andemos na luz do Senhor. 6, porém tu desamparaste o teu povo, ó casa de Jacó, porque se encherão dos costumes do Oriente. São agoreiros como os filisteus, associam-se como os filhos dos estrangeiros, né? Aqui é uma advertência de Deus, irmãos, para você, para mim, para nós, para o povo dessa época que Isaías falava, não se associar, não aceitar, não viver, não conviver, não praticar, não fazer aquilo que as nações fazem. Os adivinhadores fazem, os místicos fazem, os espíritos enganadores usam pessoas nos dias de hoje para enganar, falar sobre mentira, astrologia, numerologia, signos e tanta coisa, irmão, que pessoas querem fazer parte disso, examinar isso, consultar espíritos mentirosos, de pessoas que morreram. Irmão, isso Deus abomina. Deus aqui na sua palavra, Deus aqui na verdade dele, orientava o seu povo, orienta nós hoje a não participar disso, irmão. Eu só quero ver por curiosidade, irmão. Falamos no início aqui desse estudo hoje do capítulo 2. Se a minha mente, irmão, Romanos 12, 2, lê lá o versículo 1 e 2, você lê a palavra, o seu entendimento é transformado pela palavra, irmão, você não vai ter curiosidade de examinar essas coisas, você não vai ter curiosidade de ver essas coisas, você não vai ter desejo no seu coração, irmãos, de querer, vou só dar uma olhadinha, que isso, irmão? Vai olhar a palavra, vai ler, vai orar, vai falar com Deus, irmão, faz igual Jacó, se for preciso, ore a noite inteira, fale com Deus o dia inteiro, a resposta vem, a cura vem, o milagre chega. Deus vai falar contigo na palavra, não se envolva com essas coisas. Versículo aqui é o 7. E a sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros, também a sua terra está cheia de cavalos, os seus carros não tem fim. 8. Também a sua terra está cheia de ídolos, inclina-se perante toda a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricam os seus dedos. Vamos ler até o 10. O povo se inclina e os nobres se humilharam, porquanto não lhes perdoarás. Vai e entra nas rochas, esconde-se no pó
na presença espantosa do Senhor e a glória de sua majestade. Irmãos, o povo de Deus, irmãos, tem que abrir os olhos nos dias de hoje, como nessa época de Isaías, a comunhão com pessoas com costumes pagãos, coisas erradas. Irmãos, o nosso Deus é espírito. E nós temos que o adorar em espírito e em verdade. O nosso Deus, irmãos, não é uma matéria que você tem que vê-la, olhar para ela, igual eu estou segurando aqui, né? Esse controle aqui para os irmãos verem. E eu tenho que olhar aqui para essa matéria, para mim se ajoelhar para ela, falar, pedir para ela. Não, Deus é espírito, irmãos. A Bíblia fala que Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Se você clamar, invocar o nome do Senhor, Ele vai estar ali com você, vai falar com você. Jesus prometeu na sua palavra que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, você que está vendo o canal pela primeira vez, não precisa você se ajoelhar diante de um algo feito por mão de homens. Não precisa você ir... mas é naquele lugar, naquele país, lá que Deus está. Não, Deus está aí com você. Se você agora clamar, falar, pedir a Ele perdão dos seus pecados, você agora pedir a Ele que Ele te ajude, que Ele esteja com você, que Ele entre na sua vida, que Ele entre em cada área da sua vida para mudar, para transformar, para fazer algo extraordinário. Ele vai fazer, porque Ele é um Deus vivo. Ele ressuscitou o terceiro dia. A Bíblia afirma, e eu creio, Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Mas fale com Ele agora. Aí na sua casa, aí você diante desse computador, aí você, bendito seja Deus, nesse celular, você está vendo esse vídeo. Deus, se você clamar, pedir, mas a minha situação é difícil, Deus vai te ajudar, Deus vai mudar, Deus vai transformar, porque Ele é um Deus vivo. Não precisa você ver algo, uma imagem, alguma coisa, e dizer que está lá em outro local, em outra região, e só Deus está lá parado. Não, Deus está em toda parte, esperando, aleluia. Glória a Deus, você falar com Ele, você se relacionar com Ele, você está com Ele. Tanto é que se você ler o livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus, no horário lá da tarde, Ele vinha, né? Ele se movia, se locomovia a estar com Adão e falar com Adão. Ele não está parado, não está centralizado no lugar. Ele está em todo lugar e Ele quer se relacionar com você. Aleluia. O versículo aqui continua dizendo assim, ó, o 11... Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Irmão, soberbo, altivo, vão ser humilhados. Se tem pessoas hoje que estão no seu caminho, no meu, que são assim, entregue na mão de Deus, que Deus vai abater, Deus vai fazer. Creia. Versículo 12. Porque o dia do Senhor, dos exércitos, será contra todo soberbo, altivo, contra todo o que se exalta, para que seja batido. Olha, promessa de Deus, irmãos. Naquele dia vai acontecer isso. Hoje, se você crê, acontece isso. Deus vai abater o soberbo. Deus vai abater o altivo, irmãos. Ele é fiel. 13. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Baçã. 14. Contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados. 15. Contra toda torre alta e contra todo o muro fortificado. 16. Contra todos os navios de Tarsis e contra todas as pinturas desejáveis. Vamos ler, irmãos, aqui até o 19, né? Que está no mesmo assunto, para a gente explicar aqui. 17 agora. A arrogância do homem será humilhada e a sua altivez se abaterá. E o Senhor dos exércitos, o Senhor será exaltado naquele dia. Todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então meter-se-ão pelas cavernas das rochas, pelas concavidades da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Os irmãos vê que o profeta Isaías aqui, ele faz uma comparação, né? Uma metáfora, vamos dizer assim, de cedros do Líbano, coisas altas, né? Que as pessoas olhavam e ficavam de boca aberta, espantada, né? Pelo tamanho, algo que chamava atenção, né? Um muro alto, fortificado. Mas Deus é maior do que tudo isso. Deus é superior a tudo isso, porque Ele que criou. Ele, aqui na sua palavra, fala espantosa, oh aleluia, presença do Senhor, majestade,
Quando se ele se levantar, vai espantar a terra. Irmão, não tem soberbo, não tem altivo, não tem grande, não tem quem se julgue tal, não tem poderio militar, não tem nação mais rica, mais poderosa. Deus é superior. Ele vai mostrar para os homens que ele é Deus. Nesse dia aqui que ainda vai acontecer, hoje, se você crer, na nossa vida, aleluia. Vamos ler agora do 20 ao 22, irmãos, para a gente hoje encerrar o capítulo 2 de Isaías, aleluia. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e os morcegos, os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem. Olha, irmãos, vai haver uma condenação. Vai haver uma condenação de Deus para quem vive nessa prática, quem pratica isso hoje. Porque Deus está falando, Deus está orientando, Deus está dizendo, Deus está ensinando, Deus está falando a sua palavra. Irmão, você que ouve, você fala assim, mas eu nunca li a Bíblia, você está vendo agora falar. Deus está falando, para de fazer isso, para de se prostrar isso, para de buscar isso, que ele não quer, ele abomina isso, ele é espírito, se você falar com ele agora, que ele responde você. Versículo 21, meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das montanhas, por causa da presença espantosa do Senhor, e é por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar, espantar a terra. Os irmãos veem que já é a terceira vez que nós falamos disso, irmãos, da presença espantosa do Senhor, a presença poderosa do Senhor, que ele vai vir como juiz para julgar. Hoje, o nosso Jesus, irmãos, ele está como advogado, esperando você se arrepender, você pedir perdão dos seus pecados. Ele está à direita de Deus julgando nossas causas, intercedendo por nós. Mas nesse dia, que vai acontecer ainda, ele vai vir como juiz para julgar e condenar aqueles que não se arrependeram, que em toda uma vida vão ter sim, porque Deus é justo, oportunidade de ouvir o evangelho, de se arrepender dos seus maus caminhos, largar suas práticas erradas. Versículo 22, afastai-vos do homem cuja vida não passa do sopro de suas narinas, pois qual é o seu valor? Irmãos, aqui está dizendo de homens que querem viver uma vida longe de Deus, fora de Deus, que são pessoas que promovem, né? Como diz promovem, irmãos? Que facilitam um ensinamento errado, algo errado, chegar até o conhecimento de alguém para engano, para se afastar você ou outras pessoas de Deus, da sua palavra. Irmão, se afasta desse tipo de pessoas, irmão. Ande com pessoas que preguem a verdade, que falem a verdade, que creiam no mesmo Deus que você serve. Você está vendo pela primeira vez aí, mas qual é o caminho? O caminho é Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Estamos falando da sua palavra. Leia a palavra, busque a Deus, fale com Deus agora, que o Senhor vai entrar na sua vida e mudar a sua história. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe. Você que está inscrito no canal, nos ajude mandando esse link, irmãos, para as suas redes sociais, pessoas que estão afastadas do Senhor. Vamos ser uma atalaia de Deus para pregar a sua palavra, irmãos. Enquanto temos tempo, temos fôlego de vida, vamos pedir que Deus use a nossa vida para a glória do nome dele. Amém? A paz do Senhor Jesus.